que eu quero continuar explicando sobre a missa. Mas uma luz acendeu, porque se você perceber a primeira leitura, fala que Nabucodonosor, um dos maiores impérios, que foi o motivo do segundo exílio, 500 e pouco antes de Cristo, foi que destruiu o templo de Jerusalém, o primeiro templo. Depois o segundo templo foi construído no ano 42 por Herodes o Grande. Então Jesus não viu o primeiro templo, Jesus viu o segundo, o que hoje é apenas o muro das lamentações, destruído no ano 70, construído em 42, destruído em 70. Nabucodonosor o que fez? Ele não só pegou o rei, a rainha mãe, que significa muito, não só pegou os eunucos, pegou os príncipes da cultura e levou embora. Ele entrou no templo de Jerusalém construído por Salomão e destruiu todos os vasos sagrados. Destruiu tudo que era feito para louvar o Senhor, para honrar, para o sacrifício, nos santos dos santos, a arca certamente. Por isso, eu vou falar dos utensílios, porque muita gente não sabe. Mas antes de ir, para quem está acompanhando, há quem goste, quem não goste, mas o que eu faço em consciência. Tem gente que não está gostando dessas explicações, paciência, mas eu faço em consciência, porque eu acredito que se você conhecer a igreja, se você conhecer a nossa igreja, o rito da missa, você vai celebrar melhor. Nós até agora vimos os ritos iniciais. Depois falamos, aqui só estou fazendo memória, não um memorial, uma recordação. Depois falamos da mesa da palavra, que foi aqui. Primeira leitura, segunda leitura, salmo, evangelho, que é fixo, mesa. Depois passamos para a mesa eucarística, onde nós falamos sobre desde a apresentação das oferendas até o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Hoje nós começamos o rito de comunhão. O rito de comunhão que vem logo depois do amém. E o rito de comunhão, a própria palavra diz, rito, comunhão. Você talvez vai pensar que é o rito para receber a Eucaristia. É sim, mas não é só. Comunhão vem do latim que quer dizer comum, celebração, munus, ofício, missão. Ofício e missão. Portanto, é o ato, e aqui eu vou dizer o ato de comungar, de manducar. Só para explicar, comer a hóstia, beber o sangue, isso é uma parte. Mas é também um rito que pela sua natureza expressa a comunhão da igreja. Antes de adentrar, falando dos vasos sagrados, Nabucodonosor, aí, por que eu vou explicar? Porque eu nunca vou esquecer que certo cinegrafista veio trabalhar conosco, hoje cresceu bastante, mas foi, primeira coisa, foi fazer a bênção eucarística. O nosso diretor José de Mello está ali, não sei se ele sabe dessa história, mas depois eu falei que quando for trabalhar a partir de agora, depois da pandemia, vai ter que fazer um cursinho básico, viu, diretor? Não só de ser bom cinegrafista e ser devoto de São Brás, porque todo cinegrafista tem que ser devoto de São Brás. São Brás, que eu não perca o foco jamais. Mas tem que entender de missa, porque teve um cinegrafista, está por aqui, que recebeu o comando lá, vocês não entendem como é que funciona, né? A câmera capta, mas quem está em casa, eu gosto de ter essas conversas, e tem que ser nessa missa mesmo. Tem alguém lá que fica, um dia eu vou mostrar, se não aqui num outro momento, que ninguém imagina como é que é, um monte de imagem, e a pessoa fala no ouvido,
falou assim: mostra o ostensório. E a pessoa: o que é isso? Aquele que está lá na frente, o que é isso? Aquele sol. Aprendeu. Tem gente que mesmo na comunidade não entende os vasos sagrados. E eu gostaria de explicar que é um resquício do judaísmo. Nós somos uma religião judaico-cristã. Já expliquei que não são paninhos. Nós estamos falando do corporal. Aí, se os câmeras quiserem vir para frente para fazer zoom, fica à vontade. O que é o corporal? Corporal é um pano, geralmente feito de linho, geralmente engomado, que é feito dobrado em 3 partes: para frente, para cá e para cá. Santíssima Trindade, sempre. Depois, nós temos essa pala que protege o cálice, que fica geralmente aqui. Isso, temos a hóstia magna. Geralmente quando alguém comunga, ela comunga da hóstia pequena. A hóstia que é feito de trigo e água, não vai fermento. Geralmente feito, quando terminar a Covid, eu vou fazer um padre missão, que eu gostei, numa fábrica de hóstias. Quero fazer, para explicar para o povo. Me lembra, viu, diretor? Mas recebe a pequena. A grande nós chamamos de hóstia magna. Hóstia maior, que é para mostrar ao povo. Tem vários diâmetros. Depende da celebração, depende da visibilidade, depende também onde ela será exposta. Não temos um pratinho, nós temos o chamado patena. E por favor, não queiram roubar. Eu não digo isso por você que está em casa, mas tem muitos ladrões que acham isso aqui é de ouro. Não é de ouro, gente. É dourado, é diferente, chama-se patena. Depois nós temos o sanguíneo. O que difere do sanguíneo é que o sanguíneo é dividido. Sempre tem uma inscrição eucarística de um lado, eucarística do outro, e uma cruz. Diferentemente, por favor, Daniele, esses aqui já expliquei, são chamadas galhetas, não são vasinhos. Me traga, por favor, esse aqui, que é o manostégio. O que é manostégio? É onde o padre enxuga a mão. Ele só tem uma cruz num lado. O corporal tem 2. Uma cruz no meio, para lembrar que é usado para purificar o cálice. É lavado diferentemente. Galheta com vinho e água. E este aqui chama-se, muito obrigado, chama-se cibório. É o que tem tampa. O que tem tampa é cibório, que vai depois guardado no sacrário. E esse é o véu, vou usar a palavra mais simples, é o véu que se protege o Santíssimo Sacramento, também como identificador. Aqueles que têm o véu, as hóstias estão consagradas. E esta peça é chamado cálice. É verdade que pode ser de várias formas. Muitos falam, e existe uma o padre segura muito o cálice se falou do Santo Graal. O que é o Santo Graal? Que foi, sem dúvida, uma tentativa de encontrar qual foi o cálice que o próprio Jesus usou na última ceia. Sendo bem sincero, não gastemos especulações sobre isso. Se foi, provavelmente, de barro. Nós usamos de metais, de material consistente. Na Arquidiocese de Curitiba, eu não sei se vale esse diretório ainda, foi feito por Dom Pedro, que não se use de vidro para não mostrar fragilidade. Portanto, esses são os âmbula, véu, pala, patena, hóstia magna, cálice, corporal, sanguíneo. E isso
no tempo do rei Salomão, geralmente há uma cruz, isso é importante, virada para o povo, porque toda missa é feita no sacrifício do Cristo. Então essa cruz maior, mas é comum essa cruz virada para o povo, que você está vendo, não tem outra cruz aqui no presbitério, mas em cima do altar, virada para o sacerdote, também tem uma cruz, que é esse crucifixo, que é para o padre também, e é uma memória contínua e permanente do sacrifício do próprio Cristo. Portanto, esses são os objetos. No tempo de Salomão, certamente muitas outras coisas. O que fez Nabucodonosor? Pegou todos os vasos sagrados, levou para a Babilônia. Vou contar um fato, antes de ir para o rito da comunhão. Curiosidade. Nabucodonosor, tinhoso, pegou o cálice do sumo sacerdote e levou para suas orgias. Verdade. O padre segura o cálice. Está em Daniel isso. E bebeu. Em sua mão. Fazendo um sacrilégio, usando os cálices sagrados. Foi quando no meio do palácio apareceu uma mão e escreveu, uma mão do nada, escreveu um texto. Eu não vou adentrar nesse, que aí eu vou longe. Isso fica por tua conta. O respeito com os utensílios sagrados. Agora você não vai dizer mais paninho, não vai dizer mais isso, vai dizer aquilo. Tem nome, viu? E merece respeito, porque é onde o Cristo vem a nós. No rito da comunhão, começa-se com o Pai Nosso. Mais uma vez, eu não vou adentrar o Pai Nosso inteiro, já escrevi, e oportunamente, depois que eu fizer essa parte maior, volto ao Pai Nosso. Mas alguém me perguntou, e eu leio os e-mails: Padre, pelo menos me explica sobre estais nos céus. Filhos, toda vez que aparece está nos céus, não significa um lugar, mas céus significa não um Deus distante, mas uma situação privilegiada de comunhão com Deus. E céus aqui dá a impressão de que são vários departamentos, né? Como se fosse vários céus. Tem um sentido das muitas moradas, mas aqui céus significa todo estado de profunda comunhão com Deus. Comunhão, rito de comunhão. Terminado o Pai Nosso, se você observar, prometo que eu volto a explicar um dia todas as petições. Deixa primeiro eu conseguir lançar esse livro, porque aí você vai ter uma didática, porque eu escrevi nele, e aí você vai poder acompanhar, porque o Pai Nosso requer uma explicação bem detalhista, porque é a oração do próprio Cristo. Logo depois do Pai Nosso, nós terminamos o quê? Livrai-nos de todos os males. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, sem o amém. Ué, mas tem um amém no terço, tem um amém quando você reza a parte. Na missa não tem amém. Por que não tem amém? Porque há um desdobramento do Pai Nosso. Imediatamente depois, o sacerdote faz a seguinte oração: livrai-nos de todos os males. Perceba, é como que isso até podia ser tirado, mas foram perguntar que quem começou o Concílio Vaticano II foi São João 23, mas ele morreu antes de terminar, e quem continuou foi Paulo VI. E perguntaram para ele: tiramos ou deixamos? Ele falou: deixe. Mas veja que essa oração é
é um próprio desdobramento do Pai Nosso. Por isso não tem amém. Livrai-nos de todos os males, não é o Pai Nosso? Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. É um Pai Nosso, ainda não terminou. E o povo responde, o que muitos rezam, outras irmãos separados, rezam, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Se você for rezar com o evangélico, ele reza o Pai Nosso terminando assim. Nós também, só que com uma oração no meio. A vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Nunca se deu conta disso? A gente reza na missa. E aí vem, Senhor Jesus Cristo, vem oração da paz. O Pai Nosso, em modo geral, na missa, ele tem um objetivo: perdoai-nos os nossos pecados. Frei Antoniazzi nos faz o questionamento, que você lembra daquele texto: se você estiver perto do altar para fazer uma oferta, e lembrar que teu irmão tem algo contra ti, deixa a oferta e vai se reconciliar. O Pai Nosso aqui, comunhão, tem o sentido de comunhão com Deus e comunhão entre irmãos. Por isso que ele é importante: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, perdoe-nos, Senhor, porque eu perdoei, então eu posso comungar. Ele tem esse sentido, segundo mais um sentido bíblico teológico do Pai Nosso, de modo geral. Moisés, tire as sandálias. É como se toda missa nós estivéssemos caminhando, é uma peregrinação. E a missa é como uma sinfonia que está chegando no grande finale. Quem já viu uma ópera, quem já viu um musical, sempre vai ter, mesmo num filme, vai ter aquela catarse, vou usar um termo grego, catarse, aquele momento, o ápice, em italiano, o gran finale. Depois da palavra, a Eucaristia, e vem o nosso gran finale, nosso, receber Jesus é nosso. Aqui é o momento ápice, entenda o que eu estou dizendo. Aqui é o momento da Trindade, o Pai pela epíclese do Espírito Santo e o Cristo se faz presença. O nosso grande finale é receber Jesus, a manducação, comer. Então, como nós estamos chegando nesse momento, ainda a igreja nos lembra, é preciso perdoar. Então, Pai, perdoa-me, assim como eu perdoei. Mas se eu perdoei, eu preciso da paz. O rito da paz, ela vinha com o ósculo da paz. O que é ósculo? É o beijo da paz. Isso mesmo, beijo, beijar, dar o beijo da paz. Não, por favor, não vamos fazer como um comentarista, é verdade. Nesse momento nós vamos desejar a paz, o que era chamado o ósculo da paz que Judas deu em Jesus. Estragou tudo. Eu estava na missa. Filhos queridos, não. Se eu perdoei e o Pai me perdoou, eu estou na paz. Então a oração que vem, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Olha o que diz a oração que o padre faz pela assembleia. Essa oração é presidencial. Eu sei que tem comunidades que aqui é um erro, aqui eu posso dizer que é um erro. Não é uma oração para o povo rezar, é oração presidencial. O padre, em persona Christi, reza pelo povo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos, depois de ter perdoado, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados. Olha a fé que anima a vossa igreja. Que igreja? Só que está ali na comunidade? Não. Só a que está aqui. Por isso que tem sentido até a missa privativa, até de um padre doente, que por várias razões há muitos anos não celebra mais com o povo, porque a igreja está aqui. Essa paz
essa unidade da igreja no mundo inteiro. Do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Quando um padre reza, quando uma comunidade reza, ela não reza sozinha. Essa oração está mostrando essa catolicidade, católica, apostólica romana, universalidade. Nunca esqueça, a tradução da palavra católica quer dizer universalidade. Mas a fé que anima a vossa igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo. Olha o desejo: paz, unidade. Mas esta oração é dirigida a Jesus. Vós que sois Deus. É uma das poucas orações que são dirigidas à segunda pessoa da Trindade. Geralmente ao Pai. Aqui é a Jesus. Vós, Jesus, que sois Deus, Pai, no Espírito Santo. E aí, num gesto, que pode ser um abraço. O ósculo faz tempo que não se tem. No tempo de Covid, não precisa, não é obrigatório o aperto de mão. Isso é muito brasileiro, viu? Na Europa você não vê isso de jeito nenhum. Mas não é porque você não aperta, você não desejou a paz. Você está numa assembleia constituída? Você lembra que a presença real de Jesus é na assembleia constituída, na palavra e na Eucaristia? A paz do Senhor esteja sempre convosco. Aí o que você responde? O amor de Cristo nos uniu. Bom, meus irmãos, se o amor de Cristo nos uniu, não tem guerra. Se o amor de Cristo nos uniu, não tem inimigos. Se o amor de Cristo nos uniu, não tem aqui quem pratica o mal. Entende essa dimensão da eclesialidade, da comunhão? É nesse contexto que segue um dos ritos mais lindos, que eu continuo semana que vem. Padre, eu quero que o senhor me explique o pedacinho de hóstia que põe no cálice. Semana que vem. Por isso, se delicie. Me desculpe dizer um salmo, me vem um salmo aqui. Como o óleo que cai na cabeça de Araão, cai pela barba. Assim meu desejo por ti. Eu diria assim, que quando você se debruça, estuda sobre a missa, vai aprendendo os detalhes, você se delicia como o óleo que Araão se lambuzava. Unção de Deus. Procure, nas suas pesquisas, não vai me dizer que não tem tempo, tem tempo. Estude um pouco mais sobre o rito da missa. Acredito que exatamente por isso São Tomás de Aquino participava de 3 por dia. Por dia. Uma para se preparar, outra para comungar, outra para agradecer. Era o jeito dele viver. E às vezes a gente fica reclamando de uma na semana, né? Se é que vai. Que o Senhor nos ajude. Amém.